Muito legal essas flautinhas aqui. Olá, meu nome é João Carlos Moreno de Souza, arqueólogo brasileiro, mas nascido na Colômbia. E é justamente sobre a pré-história da Colômbia que a gente vai falar hoje nesse vídeo. O tema desse vídeo de hoje é inspirado numa viagem que eu fiz recentemente para a Colômbia. Eu passei 2 semanas lá oferecendo um curso, realizando alguns outros trabalhos arqueológicos. Infelizmente, um pouco menos da metade deles teve que ser cancelado por conta de todo esse caos da pandemia do coronavírus. Então, eu aproveito essa situação para pedir a todos vocês que estão assistindo esse vídeo que, por favor, fiquem em casa, ok? É uma das melhores maneiras de prevenir qualquer pessoa de contrair o vírus e passar esse vírus para outras pessoas que podem estar em um risco muito maior do que você. Beleza? Então, a partir de quando que a Colômbia começou a ser ocupada? Ainda que existam sítios na América do Sul que datem de até 50 mil anos atrás, como Serra da Capivara, os sítios da Serra da Capivara lá no Piauí, o sítio Santa Helena, no Mato Grosso, de 25 mil anos atrás, e outros sítios da Venezuela e do Chile, a gente sabe que a América do Sul só passou a ser densamente povoada a partir de 13 mil anos atrás. E era de se esperar que, a partir de 13 mil anos atrás, a gente também tivesse sítios no país que hoje é considerado a porta de entrada de pessoas para o continente sul-americano, que é a Colômbia. Todas as evidências que temos hoje apontam para que as primeiras pessoas que ocuparam o continente sul-americano a partir de 13 mil anos atrás tenham vindo da América do Norte. Agora, como elas chegaram na América do Norte por volta desse período, é outra história, mas vamos focar agora só na América do Sul. Então é por isso que é tão importante entender para a história da Colômbia. Afinal, foi de lá que provavelmente muita coisa da América do Sul começou. E quando a gente olha para os sítios datados entre 13 mil anos na Colômbia, o que a gente vai encontrar? São sítios em que a preservação de esqueletos e vestígios como de fauna, eles não se preservam muito bem na maior parte da Colômbia. Afinal, é uma região de atividade vulcânica muito forte e de solos muito ácidos, o que não permite uma boa preservação de sítios tão antigos. Por outro lado, o que se preserva muito bem é a indústria lítica, ou seja, de ferramentas de pedra lascada e polida. E para melhor entender essa pré-história da Colômbia, a gente precisa entender mais ou menos como que é a geologia do país, em especial sua topografia. E por que eu estou falando de topografia e geologia? A gente sabe que a Colômbia é um país andino, ou seja, a Cordilheira dos Andes passa pela Colômbia. Na verdade, ela começa ali. E ali onde ela começa, ela se ramifica em 3 partes. Uma cordilheira central, que é a mais alta, onde ainda hoje existem os glaciares, e as cordilheiras oriental e ocidental. Entre a cordilheira central e a cordilheira oriental, ou seja, a cordilheira que fica mais ao leste, essas 2 cordilheiras, elas formam o Vale do Rio Magdalena, que é um rio muito forte, um rio muito caudaloso, muito grande. É o principal rio hoje da Colômbia. Não à toa, quando os espanhóis finalmente chegaram na Colômbia, esse é o rio que era utilizado para que os navios que chegavam da Europa adentrassem o rio Magdalena e dali iam até uma cidadezinha chamada Honda. A partir dali, tudo ia por terra para outros lugares, inclusive para outros países andinos. Afinal, naquela época, os navios não podiam passar pelo Canal do Panamá. Não existia um Canal do Panamá. Então não é à toa que alguns dos principais sítios mais antigos da Colômbia estejam localizados ali no médio Vale do Rio Magdalena. E o que a gente encontra nesses sítios? Para começar, o que mais chama atenção é a presença de pontas de lança feitas de um material chamado sílex. O sílex é uma rocha muito boa para fazer artefatos de pedra lascada. Não à toa a gente encontra as pontas de lança feitas nesse tipo de material. Mas em geral essas são pontas muito grandes e muito grossas, que são diferentes daquelas que a gente encontra na maioria das vezes aqui no Brasil, que são pontas bem menores, às vezes mais finas. E por que será que as pontas são tão grandes e tão grossas? Uma das hipóteses que a gente chegou nessas atividades que a gente realizou nessas últimas semanas na Colômbia é a qualidade desse tipo de sílex que a gente encontra no Vale do Rio Magdalena. Ainda que em algumas partes do vale a gente encontre um sílex de muito boa qualidade, ou seja, ele é tão bom, tão frágil quanto um vidro, por exemplo, em algumas outras partes esse sílex não é tão bom assim. Por exemplo,
Durante o curso que eu ofereci lá, eu tentei replicar uma dessas pontas, só que uma versão menor delas, e tentei fazer uma ponta mais ou menos fina. E eu não consegui. Eu fiz essa ponta, mas ela ainda é grossa. E por que eu não consegui deixá-la fina? Porque cada vez que eu ia tentar retirar uma lasca fina, em vez de eu conseguir tirar a lasca inteira, ou ela quebrava no meio, ou então, quando eu tentava aplicar uma técnica chamada pressão, que vocês já devem ter visto no outro vídeo, onde eu replico uma ponta, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem esse vídeo. Quando eu tento fazer a técnica de pressão, em vez de eu retirar a lasca, na verdade eu destruo os bordos da ponta, porque o material é muito friável. Friável seria como, por exemplo, o giz que a gente usa no lousa. Ele é friável, ou seja, ele desgasta. Então, em vez de eu tentar conseguir quebrar a pedra, eu desgasto ela. Então, é muito difícil você fazer uma peça fina desse tipo de material. Inclusive, essa ponta é feita com o sílex, lá do Vale do Magdalena, da Colômbia. E como se não bastasse a presença dessas pontas de 13 mil anos, também nesse mesmo contexto a gente encontra um outro tipo de artefato que é muito mais conhecido aqui no Brasil. As lesmas, que são esses raspadores multifuncionais. A gente sabe que eles são raspadores. Eles têm vários gumes, vários bordos, utilizados para diferentes coisas, para diferentes atividades, para raspar diferentes coisas. Alguns provavelmente são utilizados também como facas. É basicamente o canivete suíço dos primeiros sul-americanos. Então esse tipo de artefato também é muito comum nesses sítios a partir de 13 mil anos, no médio vale do rio Magdalena. Mas se vocês pararem para pensar que a cordilheira se forma em 3 ramos, e eu estou falando apenas do vale do rio Magdalena, entre a cordilheira central e a cordilheira oriental, entre a cordilheira central e a cordilheira ocidental, existe um outro vale de um outro rio, também muito importante para a Colômbia. É o vale do rio Cauca. No entanto, devido às formações geológicas entre essas duas cordilheiras, não existem muitas rochas como o sílex, que é uma rocha sedimentar. São rochas ígneas ou rochas primárias, ou seja, é basicamente lava que vira rocha, e lava que vira rocha raramente forma pedras que são boas para lascar. No entanto, são rochas muito boas para polir. E não é à toa que os primeiros povoadores do Vale do Rio Cauca estavam fazendo ferramentas de pedra polida. De fato, inicialmente, muito se pensava que as primeiras ferramentas eram de fato lâminas de machado polido, até se perceber que algumas delas não necessariamente poderiam ser utilizadas como machado, afinal elas eram muito finas, e logo no primeiro golpe que você tentasse cortar uma árvore com essa ferramenta, elas muito provavelmente seriam fraturadas na primeira tentativa. E depois, a experimentos realizados por pesquisadores da Universidade Tecnológica de Pereira, foi possível perceber que essas ferramentas funcionam muito bem como enxadas, exatamente para trabalhar com vegetais na terra. Apesar de serem chamados de grupos caçadores-coletores, esses primeiros grupos já tinham algum tipo de horticultura, ainda que bem primitiva. Afinal, a agricultura só começou a ser utilizada com mais densidade no centro da Amazônia a partir de 6 mil anos atrás. E aí vocês me perguntam, tá, então agora a gente sabe o que tinha nos sítios mais antigos entre as duas cordilheiras. Mas entre a cordilheira ocidental e o Pacífico ainda existe um espaço cheio de floresta tropical, certo? Sim, só que essa região ela é muito pouco estudada e por causa disso a gente não sabe exatamente como eram os primeiros habitantes dessas regiões. E entre a cordilheira ocidental e a Amazônia? Também não tem estudo? Existem alguns estudos, mas existem poucos. De fato, o único sítio mais conhecido que seja tão antigo, ele está localizado na Amazônia colombiana. E mesmo nessa região as pesquisas são muito escassas. De fato, nas últimas décadas, a região era extremamente inacessível por conta daquilo que vocês já devem ter visto nos jornais, narcotráfico, as Farc. Então os guerrilheiros não permitiam a entrada de pesquisadores nessas regiões. Muito recentemente foi aberto finalmente, e agora sim, arqueólogos estão finalmente indo para alguns abrigos muito antigos para tentar entender melhor o que está acontecendo por lá. Mas por enquanto não tem nada publicado pelos cientistas. E o que aconteceu depois? Bom, assim como acontece em muitas partes da América do Sul, num período que a gente chama de Holoceno Médio. Bom, o que é o Holoceno? O Holoceno é esse período que compreende entre 10.500 anos atrás até hoje. A gente está vivendo um período geológico conhecido como Holoceno. O Holoceno inicial iria até 8.000 anos atrás. E até mais ou menos 8.000 anos atrás, na América do Sul, a gente sabe que tem muita gente ocupando aqui. Mas a partir de 8.000 anos, a população começa a desaparecer. E a gente ainda não tem certeza por quê.
O que a gente sabe é que existem muitas mudanças ambientais nesse período. E quais são essas mudanças? O planeta começa a esquentar muito. Quando chegamos em 5.000 anos, a gente está num ápice de calor que as pessoas que hoje reclamam de calor, nesse período deviam estar reclamando do inferno na Terra. Sem brincadeira, nessa época o nível do mar era 5 metros mais alto do que o atual. Ou seja, para derreter tantas geleiras e o nível do mar está 5 metros acima, imagina o calor que não estava no planeta. No entanto, entre 4 e 3 mil anos atrás, o planeta volta a esfriar até ter condições mais similares ao ambiente que a gente vive hoje. Então não parece à toa que a partir dessa idade a população humana no continente sul-americano também começa a crescer novamente. Só que quando ela volta a crescer novamente, nós temos grupos culturais bastante diferentes. E o que exatamente aconteceu na Colômbia a partir de 4.000 anos atrás? Eu também tive a chance de conhecer alguns dos materiais arqueológicos, de analisar eles, e, diferente dos sítios mais antigos, eu tive a oportunidade de ir nas escavações onde estão sendo realizados os trabalhos sobre esses sítios. Oi pessoal, então a gente está aqui agora na Colômbia, daqui a pouquinho nós vamos conhecer um sítio arqueológico daqui. A ideia do vídeo de hoje é mostrar um pouco para vocês do contexto da arqueologia colombiana, é algo um pouco diferente do que a gente tem no Brasil. A gente está acordado desde 5 e pouco da manhã para poder ir cedo para o sítio arqueológico. Aqui está comigo o arqueólogo John Gonzalez, arqueólogo colombiano, que foi me buscar aí na casa onde eu estou hospedado em Bogotá. A gente está subindo uma parte mais alta aqui da cordilheira. Estamos já há mais de 2 horas no trânsito caótico de Bogotá. E daqui a pouquinho vocês vão ver o que é como se faz um pouco da arqueologia preventiva aqui na Colômbia. Então, antes mesmo de surgir a cerâmica, começam a aparecer alguns sítios que a gente pode chamar assim de montículos. O que é exatamente um montículo? É um sítio arqueológico onde todo o sedimento que compõe ele, toda a terra, ela é construída. Ou seja, as pessoas não simplesmente chegaram ali no lugar e começaram a habitar, não. Eles começaram a formar um monte de terra para viver em cima dele. E no caso de um desses sítios que eu visitei, que fica na sabana de Bogotá, que é a minha terra natal, a gente trabalhou num sítio em que esse montículo não chega a ter muito mais do que 1 metro de altura. Ele é formado não só por sedimento, mas por várias placas de rocha, compondo como se fosse um tipo de piso. Não seria um piso igual aos nossos modernos, em que são muitas pedras juntinhas umas das outras, mas grandes rochas que ajudam a compor todo esse cimento junto com a terra. É muito interessante ver que nesses sítios existem dezenas e dezenas de sepultamentos, às vezes com mais de um indivíduo enterrado, totalmente preservados. Como, por exemplo, vou mostrar para vocês aí um dos sepultamentos que eu, inclusive, pude participar da escavação. É um sepultamento de um casal, um homem e uma mulher, em que eles estão deitados de conchinha como se estivessem dormindo. É muito interessante perceber como que esses sítios lembram muito os sambaquis nesse caso. Afinal, são montículos, ainda que não sejam conchíferos, com dezenas de sepultamentos, e esses sepultamentos não são enterros. Basicamente, eles deitam os mortos, fazem a sua cerimônia funerária e voltam a construir o sítio por cima da onde as pessoas foram deitadas. Ou seja, eles não enterram, eles constroem em cima e passam a habitar novamente esse novo espaço que foi construído. Mas as semelhanças com os sambaquis brasileiros terminam por aí. Afinal, eles têm uma indústria lítica lascada, muito densa, diferente do que acontece nos sambaquis brasileiros, que quase não se lasca muita coisa. Mas apesar desses montículos colombianos terem muito material lítico lascado, a indústria não é lá muito complexa. São basicamente apenas alguns blocos de rocha onde se tiram algumas lascas com gumes afiados. São utilizados dessa maneira, não precisa de muito trabalho para tornar a ferramenta útil. Diferente de, por exemplo, as pontas e as lesmas mais antigas, que eram materiais muito mais complexos. E além dessa indústria de pedra lascada, foi possível observar também que existem muitas ferramentas feitas em osso e, é claro, o alto consumo de carne. Afinal, você encontra esqueletos de muitos veados nesse sítio. Em especial, um veado chamado Odocoides, do gênero Odocoides, que é o maior tipo de veado encontrado na Colômbia. E também é interessante perceber que quando finalmente aparece cerâmica nesse sítio, é apenas nas datas mais recentes do sítio. Quanto mais antigo é o sítio, você menos vai encontrar cerâmica. Nos níveis mais recentes aparece a cerâmica, e quando finalmente aparece a cerâmica, as pessoas desaparecem e o sítio para de ser construído. Interessante, né? E o que aconteceu então?
E para responder essa questão, a equipe de arqueólogos local me levou para um outro sítio arqueológico ali próximo. Um sítio da cultura muisca. Os muiscas são um grupo étnico muito bem conhecido pelos espanhóis e pelos arqueólogos atuais. Esses grupos surgiram há cerca de 2.500 anos atrás, ou entre 3.000 e 2.500 anos atrás, e eles só foram desaparecer de fato no começo do século XVII. Ou seja, que até 1600 e bolinha, essa galera ainda estava resistindo à invasão espanhola na Sabana de Bogotá, no que é atualmente a Sabana de Bogotá. E como era a cultura, como era o sítio arqueológico dos grupos muisca, que habitavam a região onde eu nasci, que muito provavelmente são os meus ancestrais, são alguns dos primeiros grupos horticultores da Colômbia. Esses grupos faziam muita cerâmica de diversos tipos, que já são muito bem definidos pela arqueologia colombiana, e nesse sítio que eles me levaram, também é um sítio construído, não é simplesmente um local ocupado. É meio difícil identificar se era de fato mesmo um montículo, porque a escavação no estado que estava ele não permitia ter algumas dessas conclusões, mas foi possível perceber que o sítio ele é construído, que muitas lajes de um tipo de rocha sedimentar local é triturada e amassada junto com o sedimento a fim de formar um tipo de cimento, que não é exatamente o nosso cimento atual, mas um tipo de cimento mais friável, mas ainda assim muito bom para construir uma estrutura onde se pode fazer aldeias. Então nesse local foi possível identificar inclusive os locais onde ficavam os postes das cabanas construídas por eles. Foram identificados dezenas também de sepultamentos. Os mais antigos eram exatamente iguais àqueles do sítio montículo anterior, o mais antigo, que não tinha cerâmica. Mas os sepultamentos mais recentes não eram simples, não eram sepultamentos tão simples. Eram tumbas. E algumas dessas tumbas tinham vários indivíduos, algumas dessas tumbas tinham apenas um indivíduo. Essas tumbas, essas sim, elas são escavadas na terra e elas são construídas como várias lajes de pedra para contornar o morto, como se fosse um caixão mais parecido com o nosso atual, onde o morto repousa dentro desse caixão feito de lajes de pedra e coberto por outras lajes de pedra, mas não sem antes colocar várias oferendas. Em quase todos esses sepultamentos, nessas tumbas, você encontra alguns vasilhames de cerâmica aos pés do morto. E quase todos esses mortos têm colares, onde a gente encontra pingentes de bonequinhos feitos de cerâmica, contas de colar feitas em osso, e algumas contas de colar, pasmem, feitas em esmeralda e ouro. Sim, os grupos muiscas já trabalhavam com metais, cobre e ouro. Não é à toa que eu falei, lembra? No comecinho do vídeo, quando eu falei para vocês que o pessoal entrava pelo Rio Magdalena até uma cidadezinha chamada Honda, e dali tudo ia para todo lugar, seria óbvio de se pensar que a capital da Colômbia teria nascido ali em Honda. Mas não, os espanhóis se focaram na Sabana de Bogotá quando conheceram os muisca. Afinal, os muisca já trabalhavam com ouro, ainda que o ouro para os grupos muisca não tivesse o mesmo valor simbólico monetário que os europeus tinham para o ouro. E como o ouro era muito importante para os espanhóis, foi ali na Sabana de Bogotá em que eles concentraram a sua ocupação e, portanto, ali surgiu a capital. Enfim, esse é apenas um resumo, um grande recorte da pré-história colombiana. Existe muito mais coisa para falar sobre a arqueologia colombiana. Inclusive, eu nem cheguei a comentar aqui das sociedades mais complexas que habitaram na Colômbia, como, por exemplo, o sítio arqueológico de San Agustín, onde a gente encontra grupos bem complexos que fazem isso daqui uma réplica das estatuetas dos grupos de San Agustín, que não tem nada a ver com os grupos muisca da Sabana de Bogotá. Isso daqui fica bem no sul, próximo ao Equador. Mas a arqueologia do sítio de San Agustín vão ficar para um outro vídeo. E mais uma vez, por que eu estou falando aqui? Para vocês brasileiros e falantes da língua portuguesa, mas principalmente brasileiros, de arqueologia colombiana. Porque ela tem uma grande importância, não só para o Brasil, mas na verdade para toda a América do Sul. Mais uma vez, porque o país, a Colômbia, é considerada a porta de entrada dos primeiros grupos humanos que chegaram no continente sul-americano. Então, uma vez que a gente entende como eram as pessoas que primeiro chegaram na América do Sul, a gente pode entender melhor como se desenvolveram e como se diversificou todas as culturas que existiram na pré-história brasileira. Então é isso. Para finalizar, eu gostaria apenas de deixar alguns agradecimentos aqui ao pessoal da empresa de arqueologia preventiva Geocol, de Bogotá, que mostrou muitos dos materiais que me ajudaram a entender melhor a pré-história da Colômbia, a pré-história mais antiga da Colômbia. Aos pesquisadores da Universidade Tecnológica de Pereira, em especial ao professor Dr. Carlos Lopes e Marta Cano.
que foram os professores que me levaram à Colômbia para oferecer o curso que a gente ministrou lá por uma semana. E finalmente o arqueólogo John Gonçalves, que me levou para conhecer as escavações e me permitiu escavar um pouquinho e trabalhar com eles. E dali, muito provavelmente, no futuro próximo, a gente vai ter uns trabalhos bem legais para fazer juntos. E eu espero realmente muito voltar para a Colômbia em breve. Mas vamos esperar que toda essa pandemia do coronavírus passe logo. Então não se esqueça, fique em casa, evite espalhar essa contaminação. Vamos ajudar a parar essa pandemia. Vamos parar o Brasil, ok? Até mais. E aí, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e compartilhe nosso vídeo nas redes sociais. Assim você estará contribuindo com a divulgação científica da arqueologia brasileira. E se você quer dar mais apoio ao nosso canal, você pode ajudar no financiamento coletivo clicando no link que aparece na descrição desse vídeo. E você ainda ganha recompensas como canecas, garrafas e até réplicas de artefatos.